Olá, boa tarde a todos. Eu sou Luiz Holanda, trabalhador da Casa Espírita Seca, que é uma casa de amor, uma casa de acolhimento para todos nós que ainda temos o coração aflito. Portanto, sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje, que é referente ao tema piedade. Quem quiser fazer essa leitura em outro momento, ela se encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13 e 17. Muito bem. É uma alegria muito grande poder estar aqui para conversarmos sobre esse tema, que é uma das ferramentas de progresso moral e espiritual do nosso Mestre Jesus. E para iniciarmos essa conversa, a gente vai fazer uma leitura de um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então, diante dessa leitura, a gente já começa a perceber que a piedade é esse sentimento que nos enternece diante da necessidade do nosso próximo, diante da necessidade do outro, do sofrimento, da amargura, da lágrima que a gente vai poder enxugar de alguma maneira. O Evangelho está sempre nos convidando para sermos caridosos e indulgentes. Isso nós já sabemos. Sendo essa uma das ferramentas para o nosso crescimento moral e espiritual. Para quem já fez algumas leituras, já sabe disso também. E nós também já sabemos que nós vivemos num universo de energias. Energias que nós próprios movimentamos. Tanto energias boas quanto energias ruins. Então, cabe a nós, através do livre-arbítrio, através do nosso poder de decisão, escolher que energia a gente quer movimentar. Qual dessas duas energias contrárias a gente quer movimentar? Se é a energia do bem ou se a energia do mal, a energia ruim. Diante dessa realidade, o Evangelho nos convida a nos compadecermos do sofrimento do outro, daqueles que nos cercam ou que passam por nós em algum determinado algum determinado momento da vida. Mas aí a gente se pergunta, mas então o que é piedade? Essa pergunta o próprio Evangelho nos responde no seguinte parágrafo. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então Jesus, quando veio estar conosco, ele já veio nos ensinando também essa ferramenta de progresso que é a piedade, nos ensinando, através da sua própria pedagogia divina, como nós poderíamos nos predispor a auxiliar os nossos companheiros em dificuldade. Como nós poderíamos secar essas lágrimas, como nós transformaríamos os rostos tristes em sorrisos de alegria, de contentamento, de alívio. Joana de Ângeles nos diz que nós somos o que sentimos. E por isso devemos exercitar esse sentir no bem, no auxílio aos outros. Como é que a gente pode interpretar isso? Ora, nós temos essa predisposição ao bem. Nós falamos ainda há pouco que nós vivemos num mundo movimentado de energia, um movimento esse que nós próprios proporcionamos. Então, se nós movimentamos qualquer energia e nós optamos pela energia do bem, nós exercitamos isso, significa então
que nós temos auxílio da espiritualidade redentora para esse projeto, né? Quando movimentamos essa energia do bem, as oportunidades aparecem com maior frequência e nós, por via de consequência, nos tornamos mais aptos a aproveitar essas oportunidades. Nós tivemos aqui no nosso planeta Terra, que é de provas e expiações, muitos companheiros que vieram com essa finalidade e exerceram muito bem o seu papel. Mas nós outros, que talvez não tenhamos isso como missão, porque ainda estamos lutando contra as nossas próprias imperfeições, a gente pode exercitar isso, como disse Joana de Ângeles, para podermos burilar esse nosso lado ainda infantil e de grandes erros, auxiliando a quem precisa. No livro Socorro e Soluções, de José Carlos de Luca, ele nos lembra que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. E isso traduz com muita fidelidade isso que nós acabamos de falar, não é? Quando nós nos colocamos nessa posição de auxílio, né, de enxugar essas lágrimas, de sentir a dor do outro, de nos compadecermos dessa dor, nós estamos fazendo exatamente o que o de Luca disse na passagem do livro dele, né? Que nós, que somos criaturas, todos nós somos essas criaturas, nós temos condições e a capacidade de auxílio e de auxiliar. Então Deus se utiliza de nós mesmos, de nós enquanto criaturas vivendo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com necessidades semelhantes, para que nós nos ajudemos mutuamente e que nós cresçamos juntos. Essa é a máxima. Esse é o caminho. Quando nos doamos, ou melhor, quanto mais nos doamos, mais recebemos, o que é contrário às questões materiais. Olha, vamos refletir sobre isso. Quando a gente trabalha, emprega o nosso tempo, as nossas energias aos ganhos materiais, o que não é errado, porque nós precisamos de tudo isso para viver nesse mundo, nós deixamos de fazer aquilo pelo motivo pelo qual nós viemos a esse planeta, que é nos auxiliarmos, né? Darmos as mãos ao outro. Eu costumo dizer que nós somos elos da mesma corrente, não é? A corrente é enorme, é inteira, mas os elos vão se abraçando, vão se juntando para formar aquela corrente. E um outro trabalho pode ser feito através da corrente quando ela está inteira. Assim somos nós. Como elos de uma mesma corrente, a gente vai se unindo, a gente vai se agregando, vai se auxiliando, vai se tornando mais forte e mais fácil de vencer as nossas tendências ruins, os nossos obstáculos, aqueles que aparecem diante de nós a cada passo que nós damos em nossas vidas. Ok. Pensando nisso, a gente vai ler mais um trecho desse capítulo, do capítulo 13, que tem o título Piedade. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Olha só que interessante isso daí. A gente acabou de falar que quanto mais nós nos doamos, mais recebemos, o que é contrário às leis materiais, né? E em favor das leis espirituais. Não foi isso que nós dissemos? E é isso que esse trecho também está dizendo, não é? Se nós temos a oportunidade de auxiliar, se nós temos a oportunidade de ajudar, que façamos, que não percamos essa oportunidade. Porque senão essa fé que nós dizemos que temos acaba se tornando na fé morta. E ainda mais, como disse aqui a passagem do Evangelho,
se torna a tranquilidade do Mar Morto, não é? É como se nós vivêssemos num castelo de vidro, onde dentro nós temos tudo, nós temos tranquilidade, nós temos comida, nós temos saúde, nós temos dinheiro, nós temos alegrias, nós temos tudo aquilo que o material nos proporciona. Mas aí desse castelo a gente tem a visão do lado de fora do mundo, de fora desse castelo, onde a gente só vê fome, doença, tristeza, desculpem, enfim, todas essas coisas ruins que a gente vivencia todos os dias em nossas vidas. E será que é essa tranquilidade que nós queremos ter? Porque se nós pensarmos, se nós olharmos por um outro ângulo, talvez não pensássemos desse jeito. Se, ainda usando como exemplo o castelo de vidro, se nós estivéssemos lá do lado de fora e os outros estivessem do lado de dentro, nos observando, nos olhando, vendo o nosso sofrimento, vendo a nossa tristeza, o nosso amargor, as nossas lágrimas, o que nós gostaríamos que eles fizessem? Nós gostaríamos de ser auxiliados, nós gostaríamos de ser abraçados, nós gostaríamos de sermos tratados como irmãos. Nós gostaríamos que eles nos estendessem as mãos. Ora, se Deus nos lembra todo dia que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, como é então que nós devemos agir diante de tudo isso? Se antes éramos nós que estávamos dentro do castelo. Então saiamos dessa nossa bolha, dessa nossa zona de conforto, não é? Porque aí fora tem muitos de nós, muitos irmãos, muitos companheiros com grandes necessidades. E nós não precisamos buscar muito. Basta que a gente saia, basta que a gente olhe o mundo aí fora, bem pertinho de nós, até na nossa vizinhança, na nossa família, dentre os nossos familiares. A gente vai encontrar companheiros com essas necessidades, inúmeras necessidades de toda sorte. Portanto, exercitemos, como disse Joana de Ângeles, estendamos a mão, façamos ao outro o que nós gostaríamos que nos fizéssemos, né? Como diz a máxima, para que a gente se torne indivíduos melhores, se torne seres melhores, faça do conhecimento muito ou pouco do que se tem em ação. Transforme essa fé morta numa fé viva, numa fé que transforma a tristeza em alegria, numa fé que proporciona o progresso. Acredito que essa seja uma das muitas reflexões que essa mensagem nos traz nessa tarde, não é? Vivemos em um planeta de provas e expiações, nós já sabemos disso e nós falamos disso. Então, para desenvolvermos nossas habilidades no bem, é que nós estamos aqui. Essa vivência aqui é um dos degraus da escada evolutiva que é formada pelo bem que nós fazemos. É constituída por aquilo que nós fazemos em favor do próximo, em prol do outro. É o elo da corrente que se une em favor daquele que precisa. Isso é que nós levamos para o mundo espiritual. Essa é a nossa bagagem espiritual quando nós voltamos para lá. É isso que vai nos ser cobrado no momento em que chegarmos. Qual é a nossa bagagem espiritual? Não o que nós amealhamos, não o que nós construímos, não o que nós acumulamos, não o que nós compramos e assim por diante. Então, essa é a reflexão que nós devemos fazer a todo momento, desde quando a gente acorda até a hora em que a gente vai dormir, não é? E aí, pensando em tudo isso, vem à mente a questão da parábola do bom samaritano,
Porque quando nós falamos desse assunto piedade, é difícil não falarmos, não comentarmos sobre essa passagem, sobre essa parábola. Não é verdade? Muito bem. Então, só para que a gente relembre essa parábola, diz o seguinte: ela versa sobre um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e no caminho caiu nas mãos de ladrões. Esses ladrões que roubaram ele, que machucaram ele, que mutilaram ele e que deixaram ele à própria sorte no caminho, nessa via pela qual ele passava, não é? Ok. Só que quando ele ficou caído, machucado nesse caminho, passou por ele um sacerdote. Passou por ele, viu ele jogado no chão, viu ele ferido, mas nada fez. Continuou o seu caminho, deixando ele lá à própria sorte. Nós entendemos então aí que esse sacerdote deveria ser aquele que poderia ajudar, porque é aquele que tem conhecimento, aquele que estudou mais, aquele que poderia fazer desse conhecimento uma ferramenta de auxílio. É o que nós pensaríamos no primeiro momento, mas não fez. Passou direto e seguiu seu caminho. Então também passou por aquele homem ferido e machucado no caminho e que foi deixado também lá pelo sacerdote, que não quis saber dele, um levita. Esse levita fez a mesma coisa que o sacerdote fez. Fez de conta que não viu, passou adiante, atendendo às suas próprias necessidades, continuando com a sua vida, independente do que ele viu, independente do sofrimento do companheiro, naquele momento, pelo caminho que ele passava. E por fim, passou por ele um samaritano. Esse samaritano já foi diferente. Esse samaritano cuidou do homem ferido, né? Limpou as chagas dele, deu água para ele, levantou o homem, socorreu o homem e ainda levou para uma hospedaria, pagando pelos serviços que ele poderia ter e necessitava nessa hospedaria, sem mesmo conhecer esse homem. Não era irmão dele, não era parente dele, não era ninguém que ele conhecia, mas ainda assim ele parou, cuidou, auxiliou, hospedou, pagou pela hospedagem e seguiu em frente, prometendo voltar para saber como o homem estaria posteriormente nos próximos dias. Então a gente fazendo as nossas próprias reflexões, porque isso vai ficando nas nossas mentes, a gente vai refletindo e a gente faz a pergunta que não quer calar, né? Qual desses homens, qual desses personagens dessa parábola atendeu aos ensinamentos de Jesus? É óbvio que foi o samaritano, não é? Mas esse samaritano era espírita? Esse samaritano era católico? Esse samaritano era budista? Esse samaritano era de alguma outra religião? Esse samaritano não tinha nenhuma religião? A gente começa a se perguntar isso, não é? Mas agora a gente passa a entender que, independentemente de tudo isso, desses pré-requisitos que a gente pode acreditar que deva existir, como, por exemplo, o conhecimento, o estudo, como a religião, deixam de existir para a gente se dedicar ao outro, independente de qualquer coisa. Ora, lá no começo dessa nossa conversa de hoje, de agora, a gente falou que nós precisávamos esquecer o próprio umbigo. Nós precisamos entender que nós não somos o centro do universo. Quantas moradas há na casa do Pai? Infinitas moradas, não é isso? Quantos planetas iguais ao nosso, Terra, de provas e expiações, existem nesse universo infinito por aí afora? Então esqueçamos de nós um pouquinho, enxerguemos o outro que está na nossa frente, tenhamos piedade para com ele, desenvolvamos esse sentimento
para que nós possamos estender a mão, para que nós possamos auxiliar, para que nós sejamos o samaritano, para que nós lembremos que nós somos, independente da consanguinidade, irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. Não é verdade? Então sejamos o samaritano da parábola, daquele que auxilia, daquele que estende a mão, daquele que enxuga lágrimas, daquele que transforma a tristeza em sorriso. Jesus é o maior exemplo que nós temos daquele indivíduo que vive em função do outro, que trabalha em prol do outro, que esquece de si em favor do outro. Mas alguns de nós podem pensar que nós não estamos à altura de Jesus. Mas mesmo sendo um grão de areia, a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai auxiliando, vai tornando isso uma prática na nossa vida e de grão em grão a gente se transforma na grande montanha de areia, nas grandes dunas. Por menor que sejamos, nós temos essa característica de nos tornarmos melhores, de auxiliarmos. Claro, a gente precisa sempre exercitar, precisa estudar, precisa aprender, transformar todo esse estudo, todo esse aprendizado, todo esse ensinamento em prática, não é? Para que isso venha auxiliar o outro e, por via de consequência, auxiliar a nós mesmos. Ora, nós não dissemos que nós movimentamos energia o tempo todo e que quando nós optamos pelas energias boas no trabalho em favor do outro, a espiritualidade amiga também agrega valores a esse trabalho, novas oportunidades, novas ferramentas, novas mãos que auxiliam, transformando isso tudo em um trabalho maior e, por via de consequência, nos auxiliamos. É uma via de mão dupla. Nós trocamos o bem pelo bem. Nós esquecemos o mal, nós esquecemos de nós mesmos, nós esquecemos as nossas tristezas, não é? Os nossos sofrimentos, pelo menos naquele momento que nós estamos auxiliando. E isso traz uma felicidade que nenhuma outra coisa, nenhuma outra alegria que a gente procure no mundo material pode nos dar. É uma alegria íntima, é uma alegria com outra qualidade, com outro sentimento, um sentimento de ternura, um sentimento de completude. E assim, para irmos chegando à conclusão dessa nossa conversa, a gente lê mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é piedade, no item 17, que diz o seguinte: a piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, ela, como sendo a precursora da caridade, é o primeiro sentimento que nós exercitamos para no futuro próximo nós transformarmos isso na verdadeira caridade, que é um assunto para um outro momento, numa outra conversa que nós possamos ter no futuro, se houver oportunidade. Ok, queridos irmãos? Então, por agora, eu gostaria de agradecer a companhia de vocês e agradecer a Jesus, nosso irmão maior, nosso exemplo maior, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade e que estejamos sempre juntos. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.